O Scooby-Doo foi criado em 1969 por Joe Ruby e Ken Spears. E eu sei o que você tá pensando, não, ele não tem nenhuma relação com a Britney Spears, por mais legal que poderia ser essa informação, pra ser sincero. A década de 60 foi um ano e tanto pros cachorros, né? Foi a primeira vez que o cachorro conseguiu entrar em órbita e sair vivo. Foi quando eles passaram 23 dias em órbitas vivos também, essa é uma parte importante de lembrar. E foi a primeira vez que os cachorros desvendaram o mistério da boqueteira fantasma e saíram vivos também. Não tem esse episódio? Mas 33 anos depois, a idade de Cristo, saiu um filme que capturou completamente a essência do Scooby-Doo. Barangas que nem você também me deixam excitado. Eu falo que capturaram completamente a essência como se eu fosse um especialista em Scooby-Doo, mas a verdade é que eu não assistia tanto assim. Então eu tive que fazer uma pesquisa avançada pra esse vídeo aqui. Eu assisti um episódio de Scooby-Doo, eu acho que foi o suficiente. E tudo que eu descobri nesse episódio é que o Scooby-Doo tem um amigo que lutou na Guerra Civil Estadunidense do lado dos Confederados. Que a Daphne não faz nada, ela literalmente não fez nada o episódio inteiro. A Velma é a Gold. São as notas musicais. Prestem atenção. Dó, si, lá. O Salsicha é triste. Parece que o velho amigo Scooby vai se arrumar na banheira. Cara, ele fala muito triste, cara. Primeiro eu vou arrumar meu sanduíche, Scooby, salsicha. Um pouco de sal e um pouquinho de pimenta. Um pouco só. E um ponto que eu achei que era básico, eu achei que era a grande premissa do Scooby-Doo, é que os fantasmas não existem. Sempre vai ser alguém por trás de uma máscara, por mais que parecesse muito fantasma. Mas esse episódio literalmente quebra isso. Do nada tem um osso voando, eles veem o osso voando, eles começam a rir e o episódio acaba. Então eu não sei de nada também, não sei de nada. Então, a partir dessa pesquisa que eu fiz, eu posso concluir: Scooby-Doo e a Ilha da Caveira é o melhor filme de todos os tempos. Mano, a luz literalmente... Na hora que eu falei caveira, vocês viram que a luz caiu? Não sei. Tô falando de fantasma. Até porque, como não seria, né? Dos mesmos diretores de Vovozona. O filme começa com eles no meio de uma das aventuras deles. A Daphne tá capturada e o filme bate o recorde com a primeira piada pervertida em 1 minuto e 3 segundos. Esse fantasma tá me agarrando. E assim, eles estão fazendo essa missão num lugar que ou é uma fábrica ou é um galpão de tortura. Que tipo de equipamentos são esses? Mas aí acontece o clássico Scooby-Doo, né? Dá meio errado, mas dá meio certo, tamo juntasso. E o jornal aparece imediatamente. Assim que eles acabam, o jornal aparece. O que poderia ser suspeito se não fosse um filme do Scooby-Doo. Não vamos analisar muitas coisas não, galera. Vamos só entrar na brisa. E a gente já vai vendo que existe uma intriga aí entre os caras, hein? Todo mundo parece meio bolado, não sei. Aí o cara fala a frase clássica: eu teria me dado muito bem nessa se não fosse por esses jovens metidos e esse cachorro burro. E aí a gente chega no cerne da questão. Tá todo mundo meio bolado com seu lugar no grupo. A Daphne não tá querendo ser a pessoa que é sempre sequestrada em prol do plano. A Velma não tá se sentindo valorizada porque o Fred tá pegando os créditos do plano todo, enquanto ela é a Gold. Todo mundo sabe que ela é a Gold. Eu trabalho em equipe muito e sempre tenho um plano. É, o meu plano. E o Fred tá aí. Ele não tinha nenhum problema, mas tá todo mundo bolado, ele tá bolado também. Diferente do Salsicha e Scooby, que não tinha nenhum problema e realmente não tinha nenhum problema. Ele só tava, gente, vamos ficar de boa. Papo de banana split. Somos todos parte de um delicioso banana split. Mas aí eles decidem se separar. É isso, a equipe mistério vai pro caralho. E aí a gente tem um skip de 2 anos. E aí aqui a gente tem uma das pequenas dicas de que o Salsicha, na verdade, é um maconheiro. O cara tá literalmente numa van saindo fumaça. O que eles sempre ficam colocando como se fosse uma piada, né? Nunca confirmando. O que eu acho que eles perderam uma oportunidade, porque se eles fizessem que o Salsicha realmente é maconheiro e por causa disso ele é o único que conversa com o Scooby, porque ele tá numa viagem louca, imagina, esse filme ia ser literalmente o Sexto Sentido. Você ia assistir, aí no final você ia perceber isso e assistir de novo com outra perspectiva. Perderam a oportunidade aí de fazer um clássico eterno. Mas independente disso, aparece um cara chamando eles pra ir pra uma ilha, a Ilha da Caveira, e eles topam porque tem comida, é isso, prioridade. Vai fornecer a passagem aérea? Não, obrigado. E o que der? Não, obrigado. Pra comer. O que der para comer? E eles acabam se encontrando no aeroporto porque todo mundo foi convidado, né? Como passou 2 anos, cada um fez uma coisa diferente. O Fred escreveu um livro. A Velma, ela tá trabalhando na NASA, olha aí, ó. E a Daphne virou faixa preta. Faixa preta. Ela não fala no que é faixa preta. Ela virou faixa preta. Como se salvaria quando fosse apanhada?
Eu sou faixa preta agora e transformei o meu corpo numa arma perigosa. E aí a verdade é que nesse momento o diretor tava se coçando, tava... Ai meu Deus, eu preciso colocar alguém disfarçado aqui, eu preciso colocar alguém disfarçado aqui. E aí o Scooby se disfarça da avó do Salsicha, porque teoricamente o cachorro não é permitido no avião, mas só que o avião é um avião privado do Parque da Ilha. E o dono do Parque da Ilha foi quem convidou o Scooby, especificamente, inclusive. Então como é que ele convida ele pra uma viagem que não tem como ele fazer? Calma aí. Quem é a Mocreia Velha? Mas a viagem dá tudo certo, entendeu? O Fred vai lendo o próprio livro. Ele deve ter escrito os livros tanto quanto o Pablo Marçal escreve os próprios. E o Salsicha na viagem conhece a Mary Jane. Sou Mary Jane. Puxa vida, esse é o nome que eu mais gosto. É óbvio que é seu nome favorito, né, Salsicha? Né, Salsicha? Olha a oportunidade passando, ó. Como o Scooby tá sentado do lado dela, ela começa a espirrar. E a gente descobre que é porque ela tem alergia a cachorros. Sabe, eu sou alérgica. Geralmente tenho alergia a cachorro. O Salsicha manda o Scooby embora, mas ele não revela que ele é um cachorro, né? Imagina o problema. Eles chegam na ilha e o cara que chamou eles é o Mr. Bean, ou Emile Mandavários. Sou Emil Mondavários. E ele chamou eles porque as pessoas estão entrando na ilha, mas quando elas saem, elas estão numa versão diferente delas mesmas. E ele não tá entendendo. Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? Então eles decidem fazer o clássico de se separar e buscar por soluções. A Velma chega nessa apresentação dos muchachos que estão falando que essa ilha era lar de demônios, mas aí o Emile Mandavários construiu um parque em cima e agora os demônios estão revoltados. A Daphne, ela começa a conversar com algumas pessoas, então ela descobre que tem um castelo bizarro abandonado no topo da ilha. Então ela decide ir lá, porque deve ser importante. E o Salsicha tá dando em cima da Mary Jane. Prioridades também, né? Aí nessa hora ligam pro Scooby-Doo, ligam pro Scooby, o cachorro. Telefone para o Sr. Du. E aí tem um Melvin Du, é um cara que ele chama Melvin Du. Aí quando liga pro Scooby-Doo, ele fala... Melvin Du? Essa é a participação do cara. E aí o Scooby-Doo acaba caindo na história da van com balinhas, né? O cara do telefone fala... Tem um saco de hambúrguer aqui pra você. Vá até a parte escura e sombria da floresta, onde ninguém pode vê-lo. Está bem. E quando ele chega na parte sombria da floresta, realmente tinha um hambúrguer. Eu achei fofo do vilão. Não precisava ter colocado, né, se parar pra pensar. Porque o plano era que esse demônio que tava aí matasse o Scooby-Doo. Ou alguma coisa assim. Monstro esse que, tendo em vista tudo que se sabe sobre Scooby-Doo, é alguém de máscara, né? Pode ter tido um osso voando, mas um monstro de verdade, os caras não fariam isso num filme, né? Quebrariam toda a lore de 40 anos de história de Scooby-Doo, né? Os caras não fariam isso. O Scooby-Doo, ele consegue fugir e quando ele encontra o Salsicha, ele não consegue explicar que ele viu um monstro mesmo, um monstro. E eu tenho muitas dúvidas. Tipo assim, a habilidade do Salsicha não é conversar com o Scooby-Doo. A Velma é inteligente, o Fred faz os planos, a Daphne é bonita e o Salsicha conversa com o Scooby-Doo, não é isso? Mas já foi posto que nesse filme eles estão aqui pra subverter o que é o papel de cada um. A Daphne virou faixa preta. Ela virou uma faixa preta. Mas aí a Daphne aparece e chama eles pra ir no castelo, que ela descobriu que poderia ter alguma coisa lá. E eles não querem entrar, mas ela vai usar a cartada clássica dos biscoitos Scooby. Você entraria por um biscoito Scooby? Eu nunca entendi, né? O biscoito é Scooby por causa que o Scooby-Doo é super famoso, aí criaram um biscoito do jeito que ele gosta muito. O biscoito Scooby já existia, e aí ele foi nomeado a partir do biscoito? Ou é só uma coincidência? Ou a gente não deveria procurar lógica num desenho pra criança da década de 60? Muitas possibilidades. Quando eles entram, a Velma e o Fred já estavam lá, porque eles tinham chegado na conclusão de que esse lugar era suspeito mesmo. E eles decidem se separar. Aí o Fred, como líder, já fala: Scooby, Salsicha, vão por ali. Velma, vai por ali. Daphne, vem comigo. Esse cara é um safado. Inclusive, a Velma vai e bota isso em xeque, falando: você sempre me deixa separada e vai junto com a Daphne, porque você é um safado. Olha, eu sou um homem de conteúdo. Barancas que nem você também me deixam excitado. O Scooby e o Salsicha acham uma mesa cheia de comida super nova, mais que seja um lugar abandonado, e eles decidem comer, né? É isso que eles fazem, em geral. Foi inclusive pra isso que eles foram na ilha. Mas aí a gente vê um anão vestido de muchacho! E ele puxa uma alavanca que liga o brinquedo do castelo, que é esse lugar que eles estão. Quer dizer, eu tô assumindo que é um brinquedo porque eles falaram que é o brinquedo, até porque por mais que existam casas de terror super assustadoras no mundo, eu duvido que tenha alguma que tem lâminas pendulares
balançando de um lado pro outro num corredor bizarro, ou um carrinho que dá reto numa parede de espadas. Mas a Velma fala que o brinquedo foi fechado por ser muito perigoso. Então até aqui, ó, coerência do roteiro. Fred acaba desligando sem querer, ou antes de todo mundo morrer, e eles descobrem um estúdio, que quando eu tava assistindo, eu achei que era só um lugar do controle desse brinquedo, mas a Velma vai e fala que é um lugar onde eles estavam fazendo uma lavagem cerebral. Parece uma instalação para algum tipo de lavagem cerebral. Que essa é uma das partes mais confusas do filme. Eu vou falar mais sobre ela mais pra frente, mas eu não sei por que num brinquedo como esse eles colocariam um amuleto sagrado com uma armadilha meio Indiana Jones. Tudo que eu sei é que o Salsicha tentou comer um cara. Lembra quando tentamos comer aquele cara disfarçado de cachorro quente? Mas aí chega alguém e eles têm que ir embora. E eles descobrem que os muchachos estavam por trás tentando pegar eles no castelo, mas eles conseguem fugir. E eles decidem se separar de novo pra investigar o que tá acontecendo na ilha agora com essas informações novas. E a Velma fica encarregada de investigar o artefato, o Daemon Ritus. E ela decide fazer isso no lugar mais público que tinha na ilha, literalmente na lanchonete. Mas ela é o personagem inteligente, né? Ela deve saber o que ela tá fazendo. E aí aparece esse suposto par romântico dela aí, e ela fica falando dos bons velhos tempos, que era muito bom antigamente, quando a gente era jovem. Mas tinha um problema. Um probleminha chamado Scooby-Doo. A porra do Scooby-Doo. Eu não sei se foi por causa do filme, mas eu lembro que quando eu assisti o desenho do Scooby-Doo e tinha um Scooby-Doo, eu odiava sempre. Odiava o Scooby-Doo. Eu tinha um sério problema com o Scooby-Doo. E aí eu não sei se foi porque eu assisti o filme e eu comecei a odiar ele, ou se eu odiava ele e o filme só fez o que a opinião popular achava sobre o Scooby-Doo. Mas nesse flashback mostra que eles abandonaram o Scooby-Doo no meio do nada porque ele era chato, principalmente por causa disso, mas também porque ele mijou na Daphne. Eu acho que quando eles estavam fazendo o filme, eles acharam que ia pegar meio mal a história de que eles abandonaram no meio do deserto um cachorro filhote. Tanto que depois da cena, sem nem mostrar a Velma, porque provavelmente ela só dublou por cima, ela fala que ele não é mais filhote, que ele só tinha um problema hormonal. Em inglês fica parecendo muito mais uma dublagem em português, porque em português tudo é uma dublagem. Poder canino. Ele nem era mais filhote, tinha um distúrbio hormonal. Até porque, canonicamente, o Scooby-Doo é um filhote. Ele é a mesma raça do Scooby-Doo. Ele é sobrinho do Scooby-Doo. Não é uma outra raça que é menor. Ele é um filhote mesmo. Mas aí tá tudo tranquilo, tudo bem, até que aparecem esses monstros bizarros. Eles invadem o lugar e começam a pegar as pessoas, e aí eles começam a desmaiar elas com o bafo. Nenhuma parte do filme explica que isso é uma propriedade mágica nenhuma. Eu acho que ele só tem um bafo fedido mesmo. É bem Scooby-Doo, pra ser sincero. Eu acho que faz sentido. Scooby-Doo, onde tá você? A Velma perde o óculos dela, né? Classic Velma move. Ela devia comprar um daqueles cordãozinhos, né? Que coloca no óculos, mano. Ia resolver tantos problemas. Mas o Scooby-Doo, Salsicha, a Daphne e a Mary Jane conseguem fugir pulando por uma janela. Então os monstros bizarros não pegam ele. E agora as cartas do jogo viraram, porque a Daphne tá solta, enquanto o Fred e a Velma são as donzelas indefesas. Ela fala isso, eu só repeti uma fala dela aqui agora. Pela primeira vez, eles são as donzelas em perigo. E não eu. E aí eles até tentam seguir os monstros pra salvar eles, mas eles vão pra aqueles palcos do muchachos, e aí a porta se fecha em pedra. Então eles decidem ligar pra guarda costeira, mas mal sabiam eles que a guarda costeira é do mal. Nossos amigos foram sequestrados. Então eles dormem na praia esperando a guarda costeira chegar. E quando eles acordam, tá tudo normal. Os bagulhos tão consertados, tá todo mundo dentro das suas capacidades mentais. E aí a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Não, tá normal. Isso aí é algo que ele falaria mesmo. Ou é o que parece, porque eles todos são zumbis. Porque essa cena não faz o menor sentido. Os caras estavam dormindo na praia. Se era pra pegar eles, por que não pegou eles quando eles estavam dormindo? Sei lá, mano. Eu tô confuso. Eu não sei. Mas aí aparece o muchacho maior e ele pega o Daemon Ritus. O Salsicha e o Scooby acham umas motos, mas aí o Scooby percebe que a Mary Jane tá transformada. E agora, se você é uma pessoa atenta a roteiro, provavelmente você fala, ele descobriu, porque como ela se transformou em zumbi, provavelmente ela não tá com alergia a ele. Então ele chegou perto dela, ela não espirrou e ele falou, meu Deus, tem alguma coisa de estranho aqui, certo? Não, evidentemente não foi isso que aconteceu. Ela levou uma porrada na cara e aí a cara dela ficou estranha. Foi assim que ele descobriu, não teve... Não, tá ligado? O Scooby começa a tentar convencer o Salsicha de que ela tá transformada e o Salsicha não quer acreditar. Primeira fase do luto, duvidar dos próprios amigos, mas aí o Scooby cai numa armadilha. E o que se imagina que vai acontecer aqui agora é que, como os dois estavam brigando, provavelmente o Salsicha vai não ligar pra ele e falar, foda-se, você tava tentando me colocar contra minha namorada, então vai tomar no cu. Mas não, o cara é o Gold, todo mundo do grupo tá brigando entre si, mas ele não vai deixar o melhor amigo dele pra trás, porque melhores amigos não fazem isso. Não tem escolha. Ele é o meu melhor amigo. E amigos não se vão!
Impressionante, o cara é simplesmente o GOAT. Deve ter carne de bode nessa salsicha. Bé, bé, bé. Quando o Salsicha vai atrás do Scooby-Doo, ele acha um poço de almas, onde as almas das pessoas da ilha, que agora estão zumbificadas, estão. Então ele vai lá e salva exclusivamente a Velma e o Fred. O resto não é problema deles, né? Mas a alma, mesmo liberta, ela tem que voltar pro corpo. Então é óbvio que não vai dar certo de primeira, né? O Fred acaba caindo no corpo da Daphne e a Daphne no corpo do Fred. Eu posso me ver nu, aí, hein? Mas aí eles usam o Diamond Ritos e voltam pros corpos originais. A Velma pega pra analisar o Diamond Ritos e vê que um ritual tá prestes a acontecer. Mas que o ritual precisa de uma alma pura e boa para completar o ritual. E quem tem uma alma pura nessa ilha? Scooby! Como vai, meu amigo? E assim, aqui tá brincando com a ideia de que os cachorros são puramente bons, né? Todo cachorro vai pro céu. Mas assim, ele xingou a mãe do Salsicha. Eu vou dizer, tua mãe come cocô de gato. O que mostra que ele tem maldade sim no coração. Além disso, se tem alguém que é a representação da gula na Terra, é o Scooby. Para pra pensar, tu tá numa mansão mal assombrada que tu é cagado de entrar. Não é como se o Salsicha e o Scooby fossem corajosos, eles entram só a partir de chantagem. Independente de qualquer medo que eles estejam sentindo, se tem um prato de comida, os caras fazem a festa. Mas assim, esse pai ele tem realmente a alma mais pura do mundo, porque por culpa dele o grupo decide se juntar. Eles falam, a gente tá brigado, mas esse é mais importante do que nossas brigas, é o Scooby, cara. O Scooby é foda. Vamos dar um jeito nisso. E é bom eles ajudarem mesmo, porque o Mr. Beast chegou nele e falou, o Salsicha não acreditou em você não, né? É foda quando você falou lá da mina, né? Você não quer ser sacrificado, não? Eu gostaria que você fizesse um sacrifício. Um sacrifício? E o cara topou, tipo assim, não teve nenhuma chantagem. O cara não falou, me ajuda aqui que eu te dou 1 milhão de biscoito Scooby. Não, ele literalmente falou, vou precisar que você seja um sacrifício. E aí ele falou, se pá, tô fazendo nada. O grupo Mistério faz um plano que envolve eles pegarem um globo de luz e fazer o sol refletir nele e matar todos os demônios. E eles preparam todo esse plano na caverna, com um poço de almas ali. Eles poderiam ter ido ali e tirado pelo menos uma pessoa, salvado uma só, ou salvado todas, que custa? Mas não é problema deles, não dá pra julgar também. E assim, é óbvio, né, Scooby-Doo, o plano de primeira dá errado. Eles tentam fingir que eles estão junto ali com a galera do culto, mas obviamente eles descobrem também que eles não estão. Menos do GOAT, Salsicha, ele consegue se disfarçar, e aí ele vai e fala, Scooby, vamos sair daqui. Só que o Scooby tá na brisa do sacrifício. Ele sabe o que a palavra sacrifício significa. O Salsicha tá quase fazendo ele mudar de ideia. O Mr. Beast enfia o Diamond Ritos no peito dele, começando a pegar a alma pura dele. E ele começa o ritual que tem 2 partes. Primeiro ele precisa daquelas várias almas do poço. Ou seja, se eles tivessem salvado aquelas pessoas, não teria como fazer o ritual. E pra finalizar, a alma pura do Scooby. Mas aí o GOAT pula pra salvar o Scooby. Ele consegue atrapalhar o ritual. O cara pega as primeiras almas, mas não pega a do Scooby. E eles descobrem que, na verdade, o Mr. Beast é um robô. Nessa cena, câmera lenta maravilhosa. Essa é a velocidade que tá no filme. Quem tá dentro do robô é... Scooby-Doo, galera, era óbvio. Era óbvio. O cara apareceu só num flashback, era óbvio que ele ia voltar, com todo respeito. Como ele fez só a metade do ritual, ele começa a transformação, mas ele fica meio deformado. Ele precisa da alma do Scooby-Doo, não do Melvin Doo. Lembra do Melvin Doo? Não é dele, não. Eu? Não seria o Melvin Doo? Enquanto isso, a verdadeira GOAT disso tudo, a Daphne, ela tá em cima da caverna tentando abrir uma portinhola pra entrar a luz do sol no globo de luz e matar todo mundo. E aí aparece o muchacho forte. Então tá tudo perdido. Acabou. O que ela vai fazer? Ela vai lutar, porque ela é faixa preta. Independente do que ele lute, independente da faixa dele no que ele lute, ela é faixa preta. Ela é faixa preta em, até onde a gente sabe, todas as artes marciais no mundo. Então ela usa suas habilidades pra empurrar o muchacho pela portinhola, abrindo a portinhola e sem querer libertando as almas do poço. Eles não queriam mesmo assim libertar os caras. Salsicha usa também aquela garra pra tirar o Diamond Ritos do peito do Scooby-Doo, aí salva as almas que estavam ali também, salvando assim o dia. A alma pura do Scooby-Doo dá uma porradona no Scooby-Doo. Lembrando que é só um cachorrinho. É só um filhote de cachorro. A Daphne e o Fred do nada se beijam. É tipo assim, do nada mesmo. Não, eles não têm desenvolvimento de casal nesse filme. Tipo assim, como eles não se desenvolvem enquanto casal durante esse filme, presume-se de que eles eram casal desde sempre. O que quer dizer que o Fred, enquanto namorado, quando viu sua namorada falando que tava se sentindo subvalorizada no grupo dele, ele decidiu simplesmente ir embora e dar um tempo no relacionamento também, ficando assim 2 anos separados. Ou seja,
Esse cara é meu ídolo. Todo respeito, eu sou a favor da sacanagem, da canalice, da desonestidade. Tamo junto, Fred. Tamo juntas. E aí eles acham o verdadeiro Emile Maximilian, Emile Max Montavario. Ele tava preso por 2 anos nesse buraco aí, ó. E assim que eles saem da caverna, a mídia tá toda lá fora. Não pergunta como, gente. E o Fred, ele vai, e depois de ter evoluído enquanto pessoa, dá os créditos pra Velma. Fred, pode contar como resolveu esse caso? Bom, tudo começou quando eu dava uma palestra sobre meu novo livro e... eu acho que a Velma pode explicar melhor. Ai, que lindo. Ai. E assim acaba o filme, né? Mas não... E a guarda costeira? Assim, mostrou que a guarda costeira era do mal, mas não teve nenhuma implicação, a não ser o fato de que eles não viriam. Não era mais fácil só eles não terem ligado, não existia uma guarda costeira? Eles eram zumbis, então? É isso? E aquela lavagem cerebral era pra quem? A lavagem cerebral tava ensinando as pessoas a ser jovem, mas ninguém age que nem jovem nesse grupo do mal. Aí, foi mal, bro. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Os zumbis, eles viram zumbis porque as almas deles saíram do corpo deles. Eles não tem que ser treinado. Quem que tava passando por aquela lavagem cerebral? Gente, nada disso precisa de explicação. O bagulho é diversão e fumar maconha. Melhor filme de todos os tempos? Só eu? Só eu? Mas aí, depois de 2 anos, devido ao sucesso estrondoso desse filme, saiu Scooby-Doo 2, Monstros à Solta. Esse filme é muito estranho, tem alguma coisa nele que me faz gostar, mas tem alguma coisa que me faz não gostar também. Eu não sei o que eu sinto direito. Ele parece bom e ruim ao mesmo tempo. Nele, eles já começam sendo famosos, eles são tipo pop stars. Eles estão na inauguração do museu, onde tem as roupas dos vilões que eles desmascararam. Mas aí um pterodátilo, supostamente com vida, rouba outras fantasias. Muito estranho tudo isso que acontece. Muito estranho. Não sei vocês, mas eu achei estranho. Lembra daquele suposto par romântico que a Velma tava desenvolvendo no outro filme? Não, esquece ele. É outro cara agora. É o Seth Green. Literalmente um dos protagonistas de A Mão Assassina. Pode só ter sido que aquele relacionamento não deu certo, né? Até porque, estatisticamente, todo relacionamento romântico vai dar errado. Papo de estatística. Ou... eles podem ter esquecido daquele cara também, que eu acho difícil, porque a Velma ainda luta. Evolução de personagem. Mas quem tava roubando as roupas dos vilões era o Dr. Doom, que aparece às vezes pra falar o quanto eles são os pussies. Tem também essa mina da imprensa que tá tentando destruir a reputação deles. É claro que a Pacata Vila Legal pode resolver seus problemas sem nós, mas estamos aqui pra ajudar. A Pacata Vila Legal pode resolver seus problemas sem nós. Eu não disse isso. Como no último filme, quem tava questionando o seu lugar no grupo era a Velma e a Daphne, nesse quem tá fazendo isso é o Scooby Salsicha. Eles ficam bolados porque eles são geralmente o motivo pelo qual o plano dá meio errado. E eles acham que eles também não estão contribuindo muito pro grupo. Então eles começam a tentar resolver os mistérios por eles mesmos. Que tipo assim, a ideia deles é: eu acho que eu não tô contribuindo muito pro grupo. Então pra isso... eu vou trabalhar fora do grupo, mas assim, eles literalmente não são os personagens inteligentes. Faz sentido. Até aqui, 1-0 roteiro. E a central de investigação deles tem muito cara de série da Nickelodeon. Meio Harry Danger, tá ligado? E eles têm 2 suspeitos pra quem tá roubando as fantasias. Primeiro é o Jacobo, que ele foi o primeiro pterodátilo, e foi um pterodátilo que roubou as fantasias. Mas esse cara tá desaparecido já faz anos, porque ele tentou fugir da cadeia, mas ele caiu no mar e ficou desaparecido. E o companheiro de cela dele, que também é suspeito, porque é o companheiro de cela dele. Companheiro de cela esse que cumpriu todo o seu tempo de cárcere privado. Ele saiu faz pouco tempo nesse filme. Então imagina esse plano. O cara fala: eu vou tentar fugir, mas você fica aí e cumpre o resto dos seus 30 anos de cadeia, porque aí ninguém vai desconfiar. Tipo assim, mano, você quer um plano mais Scooby-Doo do que esse? Pera, eles vão investigar a casa desse companheiro de cela deles, o Sr. Wickles. Lá eles acham um livro do Jacobo. Ah, suspeitas apenas crescem. Mas o Salsicha e o Scooby, que estão tentando investigar sozinhos, eles estão tentando literalmente pegar as evidências só pra eles. Eles acham um convite pra uma festa, The False Ghost. Então, porque eles estão trabalhando sozinho, eles decidem ir pra esse lugar sozinho pra investigar. Só que essa é uma festa que é exatamente pra todos os vilões que já foram desmascarados pelo Scooby-Doo. E eu acho que toda essa cena, de verdade, foi feita só porque é o diretor de Vovozona, então tem que ter uma cena onde eles estão fantasiados e pra fazer uma cena de dança também. Porque, tipo assim, essa cena literalmente não leva a nada, eles não descobrem nada nessa cena, não tem nada. Essa cena, eles entram, eles estão disfarçados, eles saem, é isso. Enquanto isso, o resto do grupo decide ir pro museu de novo, pra dar outra visita. Só que dessa vez o Seth Green vai junto. E a Velma, ela tá tentando criar esse romance, só que ela é nerd, né? Ela é nerd, ela não sabe como fazer as coisas ir pra frente. Então ela pede ajuda pra Daphne, que ajuda ela, mandando ela vestir uma roupa inteiramente
colete de couro. Eu não sei o que você e o Fred costumam fazer. Quando eles chegam no museu, mais roupas foram roubadas. E o Dr. Doom tá lá em cima falando: vocês são os pusses beiçudos. Literalmente ele fala isso, tá no roteiro, literalmente ele fala. Pra além disso, a jornalista de novo desvirtua o que o Fred falou. O que está querendo dizer é que é o fim da linha para Mistério S.A. Peraí, você quer fazer aquilo de novo, usar minhas frases fora de contexto? Quer dar a entender que eu disse que a Vila Legal é Sacal? Não grave isso. Os caras, eles estão perdendo moral na própria cidade. É foda. Mas o que tá acontecendo de verdade nesse filme? O Dr. Doom, ele tá roubando as roupas dos vilões porque ele conseguiu transformar as roupas em criaturas reais. Igual ele fez quando o Papagaio. Aquele livro que eles acharam na casa do Mr. Rickles, do Jacobo, era sobre como criar criaturas reais. No porão da fábrica que o Mr. Rickles comprou, é literalmente onde tá acontecendo as transformações de fantasias pra monstros. Então, tipo assim, todas as evidências apontam que é o Mr. Rickles. Então por isso não é ele. Gente, básico do roteiro. Quando tem muita evidência pra um cara, não vai ser ele. Só que assim, o primeiro filme ele fez o nome dele quebrando todas as regras que existem do roteiro. Nada é usado pra nada naquele filme, as coisas acontecem, não tem consequências. E o filme é genial, o filme é incrível. Então se pá, eles vão fazer isso aqui de novo, né? Se pá. A fábrica onde a transformação tá acontecendo, na parte de cima, na verdade, o Mr. Rickles ele comprou porque ele tá tentando transformar num parque de diversões que é temático de mineração, pra ele colocar crianças pra minerar de graça. Elas cavam 18 horas seguidas, como nos velhos tempos dourados. Esse cara não é um vilão aposentado à toa, né? Agora, na parte de baixo, onde as transformações estão acontecendo, tem várias poções que fazem diversos tipos de transformação e o Scooby e o Salsicha tomam elas. Salsicha tem uma mania de tudo que vê colocar na boca, né? Lembra daquele dia que ele comeu um cara... Lembra quando tentamos comer aquele cara disfarçado de cachorro quente? Ele colocou a salsicha nos pães do cara. Hã? Várias transformações, o Salsicha se transforma numa gostosa. O Scooby, ele toma uma poção que transforma ele em super inteligente, então ele fica desesperado tentando voltar pra sua forma original. Que saudade da feliz ignorância do meu outro eu. Caçar gatos, coçar o traseiro, lamber o meu vômito. Que tempos maravilhosos. Eu posso concordar com isso, mano. É muito difícil carregar o fardo de ser genial. O jeito que eu escrevi Pterodátilo ali mostra que eu sou genial. No fim do filme, o Mr. Doom, ele era o Sr. Papagaio Pterodátilo. Ele tava desaparecido, então era óbvio que ele não tava morto, né? É assim que filmes funcionam. Ele era companheiro de cela do Mr. Rickles, só que eles se odiavam. Então o Sr. Pterodátilo começou a fazer o próprio plano em lugares que tinham relação com o Sr. Rickles pra tentar fuder com o Sr. Rickles. Mas aí você fala, tá, mas esse Sr. Rickles não apareceu em nenhum momento no filme. Isso é o mistério onde o vilão aparece no final? Na verdade, ele estava na frente dos nossos olhos o tempo todo. Só que ele estava disfarçado da jornalista, porque ela passou o filme todo tentando incriminar a equipe mistério. Gente, papo de roteiro genial. Papo de roteiro cabeça. Porque vilão disfarçado de monstro, a gente viu vários. Mas agora vilão disfarçado de gente, isso é... Não, calma. Aqui é revolução. Basicamente é isso o filme. Vocês podem perceber que o segundo filme ficou bem menor, né? Mas é porque o filme é 20 minutos de história, 1 hora de perseguição, 10 minutos de cena de dança. O final do filme é uma cena de dança também. Tem um flashback que é até legal, inclusive. Os últimos 30 minutos de filme começa a tocar uma música pra cada banda de pop punk dos anos 2000 que existe. É tipo assim, nos últimos 30 minutos de filme toca umas 15 músicas diferentes. Eles estavam desesperados por serem jovens. Em conclusão é isso, eu não sei o que pensar sobre esse segundo filme de verdade, sabe? Eu sinto que ele até que é bom, mas tem alguma coisa faltando. Pera! Eu já sei! O Fred não chamou ninguém de baranga, perua ou mocreia nesse filme. Sendo que nesse filme ele literalmente estava numa intriga direta com uma mulher. Então é isso, já tenho minha opinião sobre o filme. Esse filme é pior do que o primeiro, ele é ruim, inclusive, porque ele se vendeu pra cultura woke. É isso, gente. Scooby-Doo. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô de Daphne. Não porque eu queria estar de Daphne, mas é a única que eu conseguiria fazer alguma coisa parecida. É só uma blusa roxa e um lenço, né? Verde. Mas é isso, gente. Tamo juntas. Quando esse canal chegar a 100 mil inscritos, eu vou comer uma mesa de jantar inteira. Até mais.